Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Educador. Eu sou Vamos voltar, mais ânimo, mais antes. mais ânimo. É, Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao canal Fala Educador. Eu sou o professor Lucas e hoje nós vamos falar sobre comunicação e cultura digital. E a nossa convidada de hoje é a Marcela Bordon, jornalista que entende tudo de comunicação, roteiro, produção e jornalismo. Olá Marcela, tudo bem? oi, professor, tudo ótimo. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Se apresenta aí, Marcela, para o pessoal. Quem é você? Fala um pouquinho da sua história. Vamos lá, eu sou Marcela Bordon, eu sou jornalista, sou formada pela PUC Campinas. Depois eu fiz pós-graduação na Faculdade Casper Libero, em São Paulo, na área de comunicação. Durante 15 anos, eu trabalhei em emissoras de televisão. Eu passei por afiliadas da Record, do SBT, da Globo, nas mais diferentes funções. Você adiantou aí um pouquinho da minha história. Fui produtora, repórter, apresentadora, editora, apresentei o Tempo, conversei com muita gente na reportagem. Hoje eu treino pessoas que querem se comunicar melhor. Eu tenho uma empresa de treinamentos em comunicação. Eu queria começar falando lá sobre a pandemia. Então, a pandemia trouxe uma mudança muito grande para várias pessoas e principalmente para nós professores, porque a gente precisou se reinventar nesse momento de pandemia, fazendo aulas online, home office, trabalhando em casa. Então, o professor precisou se transformar num editor, num produtor de conteúdo, aprender a usar câmera, editores de vídeo, gravação. Então, uma mudança muito grande. Mas eu tenho certeza que nós, professores, ainda podemos melhorar ainda mais a nossa comunicação nesse formato, porque é algo novo. Eu tenho certeza que você pode nos ajudar. Eu gostaria de começar perguntando para você que é jornalista, que trabalha com essa área de comunicação, o que mudou para você nesse momento de pandemia e o que impacta isso para o nosso futuro enquanto profissionais da área de comunicação? Lucas, o que mudou para mim foi o estilo do treinamento. Eu dava muitos treinamentos presenciais, muito parecido com a história do professor. Eu fazia muitos treinamentos presenciais e esses treinamentos migraram para o online. Boa parte, né, migrou aí para o online. Então a gente teve que adaptar como os outros profissionais. Hoje eu treino pessoas que fazem ali 4, 5 reuniões por dia, não sabiam muito como ter uma postura em frente à câmera, como se posicionar, o que falar, parte de gestos, algo que estava automático ali no dia a dia, nas reuniões, mudou. A gente teve que migrar para o online. Então a pandemia trouxe essa visão do online e muitos profissionais migraram a sua forma de trabalhar para o online. Com os professores foi bem assim, né? Apesar de já existir o formato online, principalmente para as universidades, mas eu, enquanto professor do ensino médio, do fundamental, que foi um grande impacto para a gente. Então, Marcelo, em relação agora às entrevistas, todas elas estão sendo nesse formato que eu estou fazendo com você. O que é importante agora para esse formato de entrevista, para quem vai conversar com uma pessoa agora à distância? O que você já passa como dicas para esse bate-papo? Porque, por exemplo, agora eu estou olhando aqui para a lente da câmera, mas é muito comum nas minhas aulas eu começar a olhar aqui para a tela, ou então olhar para o papel aqui. Você acha que essa questão do olhar é a primeira coisa para essa comunicação EAD? Sem dúvida, Lucas. Quando a gente conversa com alguém, a gente gosta daquela pessoa, ó, que olha nos olhos. E isso não é diferente pelo computador ou pelo celular. Então, eu sempre recomendo que você olhe para a lente da câmera. É o que eu estou fazendo agora. Eu estou batendo papo com o Lucas, eu estou batendo papo com quem vai assistir a esse vídeo e estou olhando para a lente aqui da câmera do meu computador. Eu vou desviar o olhar para que vocês vejam a diferença. Olha, eu vou olhar para a tela do computador, eu estou olhando para o professor Lucas agora, que nós estamos numa webconferência. Dá para perceber, Lucas, a diferença entre eu olhar para você e olhar aqui para a lente do meu Dá. computador? Dá para perceber, principalmente porque quando a gente assiste o jornal, a gente percebe que o comunicador ele fala diretamente olhando nos nossos olhos. Agora estou também olhando para você, agora estou olhando para a lente da câmera. Isso faz muita diferença, porque parece que naquele segundo que ele olha para o lado ou para outra câmera, quando não acontece de você observar diretamente nos olhos, parece que ele já parou de falar com você, né? Exatamente. Então, eu sempre recomendo para olhar para a lente da câmera. Aí tem gente que fala, Marcela, eu esqueço.
Coloca um adesivinho ali do lado para você sempre lembrar. Não tem problema, desviou um pouquinho o olhar? Volta. Assim que possível, volta. Precisa olhar alguma coisa no papel, uma anotação? Não tem problema. Olha e rapidinho volta. Fica mais fácil de estabelecer uma comunicação quando a gente olha para as pessoas. E essa é a forma de olhar aqui pelo computador. Você tem que olhar para a lente da câmera do celular ou do computador. Outra coisa interessante, Lucas, que eu quero falar aqui para vocês é com relação à postura. Eu percebo muita gente aqui, ó, no balancinho da cadeira, ó, senta naquelas cadeiras com rodinha, olha lá. Eu tô na cadeira de rodinha agora. Complica um pouquinho, dificulta a comunicação. Como é que você vai prestar atenção numa pessoa que está aqui, ó, balançando, olhando para os lados? Então, tudo isso dispersa a comunicação. Postura, se possível, troca a cadeira de rodinhas, ou então firma bem o pé ali no chão, mantém a postura, não fica aqui balançando, não desvia o olhar, que tudo isso, ó, atrapalha a nossa comunicação. Algumas pessoas eu percebo, elas estão falando e fazendo assim, como se fosse levantar, ó, da cadeira no meio das mentorias ou das aulas. Então, realmente, é posicionar ali, ter o controle do seu corpo e não ficar mexendo. Quanto menos você mexe ali as pernas, no caso de uma aula sentado, é melhor. Agora, as mãos, você pode gesticular, tomando cuidado para não gesticular aqui para cima, né? Depois a gente vai falar um pouquinho mais de gestos. Mas são cuidados que demonstram carinho com a sua aula. E olha só, uma das minhas dificuldades na hora de ministrar uma aula ou de gravar um vídeo como esse, como a gente acabou de fazer, que eu tentei fazer a abertura, já errei na primeira, é o seguinte, às vezes a gente está gaguejando, ou então tem uma frase que é o vício de linguagem, ou então o texto que a gente vai falar não é exatamente um texto que eu treinei muito. Então, o que está faltando às vezes, por exemplo, se a pessoa está gaguejando muito? É treino? Se ela está gaguejando muito, eu recomendo assim, fala mais devagar, para você poder conciliar, sincronizar tudo ali, a fala, o pensamento, fala um pouquinho mais devagar. E principalmente, Lucas, não adianta decorar. Se você decora uma introdução, se você decora a sequência de perguntas, qualquer coisa que você sair ali do decorado, isso vai fazer com que você se perca e não é legal. Então, a gente trabalha muito com palavras-chave. Eu vou fazer uma abertura, eu preciso falar o que eu estou fazendo aqui, quem é minha entrevistada, palavras-chave, e você vai lidando, vai improvisando com essas palavras-chave. Então, é importante ter o roteiro, mas você não pode decorar, tá bom? O que já aconteceu com você no ao vivo lá, que você precisou dar uma improvisada? Nossa, muitas coisas. Uma vez eu estava apresentando o jornal, e aí eu andei no estúdio até o telão. Quando eu voltei e sentei, eu percebi que a cadeira não estava tão firme. Imagina o medo de sentar na cadeira e ela quebrar. Então, eu segurei na bancada, como se estivesse fazendo um agachamento. Eu segurei, chamei a previsão do tempo, era bem curtinho, ainda bem, foi alguma coisa assim. E agora vamos ver a previsão do tempo. Entrou a previsão do tempo, ai, gente, a cadeira, contei da cadeira, todo mundo deu risada ali, e acho que tinha 1 minuto. O VT, que a gente chama, a reportagem da previsão do tempo, e rapidinho substituíram a cadeira. Eu já passei muito por isso, e ainda tenho certeza que muitas pessoas passam, que é o medo do julgamento. O que os outros vão falar? É muito comum, eu escuto muito isso das pessoas que eu faço esse tipo de mentoria, consultoria nas minhas aulas. O que acontece, Lucas, esse medo? Muitas pessoas têm medo aí, falam que tem um trauma de falar em público ou de falar aqui para as câmeras. Rapidamente eu vou passar para vocês o mecanismo do medo. Quando a gente tem medo, a gente sobe a adrenalina do nosso corpo. Isso não é a Marcela que está falando, são pesquisas aí na área da neurociência. A gente sobe a adrenalina do nosso corpo e aí vem os reflexos do medo, que são a mão transpira, as mãos começam a tremer, as pernas ficam bambas, a voz embarga, dá aquela travada na voz. E uma vez que a gente passa por isso na nossa vida, marca, traumatiza, porque até baixar a adrenalina, a gente vai sentindo esses efeitos do medo. Então, como é que você vence isso? Praticando. Você tem que praticar, a gente fica bom naquilo que a gente pratica. E muitas pessoas lembram daquele momento e falam, eu não sirvo para isso, eu não gosto de aparecer, eu não gosto da minha voz, eu não gosto da minha imagem. E aí as pessoas perdem oportunidades. A quarentena
trouxe essa quebra de paradigma. Muitas pessoas precisaram vir para o online, então pessoas que não eram habituadas a gravar precisaram usar essa artimanha. Por quê? Precisaram continuar vendendo produto, fazendo o seu trabalho. Eu sempre digo, viu, Lucas, vergonha não paga conta. O que mais que você diria assim para melhorar as nossas aulas? Eu acredito, Lucas, que a gente tem que se abrir para o novo. Pessoas que não usavam as tecnologias perceberam que não tem como fugir. Então, você pode ser o melhor professor do mundo. Se você não conseguir passar isso aqui pelas redes sociais, pela aula online, não vai valer. A sua aula não vai ser interessante. Então, se você estiver com os seus alunos ali com você ao vivo, aposte no bate-papo, converse com os alunos. Se você estiver fazendo uma aula gravada, dê o seu máximo ali, como se você estivesse falando com alguém muito próximo. As pessoas tendem a travar aqui em frente às câmeras. Então, professores que às vezes arrebentam na aula ali, no tete-a-tete com os alunos, vão super bem, travam aqui na hora de gravar. Outra dica bacana, se assista. As pessoas não têm o hábito de se assistirem, né, Lucas? Isso aconteceu com você? Isso, e eu fiquei triste porque quando eu assisti, eu vi que eu cometo erro de português, de concordância, eu vou gaguejando, e daí eu tô olhando pro lado e o negócio tá acontecendo aqui na minha frente. E daí eu não sei, só que daí nesse momento, ao mesmo tempo que a gente fica, né, assustado, nossa, mas é assim que eu me comunico? Aí que veio a ideia, a seguinte, eu preciso melhorar a minha comunicação, preciso buscar isso. Só que daí eu não pensei de ficar só para mim, por isso que daí eu falei, vamos gravar o vídeo, conversar com uma jornalista, uma pessoa que é comunicadora. Aí ela dá a dica para mim e também fica para todo mundo, porque inúmeras pessoas estão precisando de dicas de comunicação. Mas o principal, Marcela, é assistir de novo, tem que enfrentar isso. É um bom momento agora para quem quer melhorar a comunicação, fazer um investimento nos cursos online, porque eu sei que você trabalha com essa plataforma, então eu já deixo a dica já para quem estiver acompanhando, entrar em contato com a Marcela. É um ótimo momento. Por quê? O online já existia, agora na pandemia ele ficou mais forte e é disso para mais. É um caminho sem volta, a gente diz. As pessoas gostaram dessa facilidade. As pessoas hoje passam o dia ali com o celular na mão. Então, tudo é mais rápido aqui no online. Então, o legal é você adequar as suas linguagens. É o trabalho que eu faço na mentoria. Eu pego, por exemplo, o professor Lucas. Como que é a sua linguagem, seu posicionamento, como você passa essa informação, questão da parte não verbal. Parte não verbal que eu digo são nossos gestos, nossas expressões faciais, como deixar isso calibrado ali com a sua comunicação. Então, tudo isso é possível ajustar por meio aí dos treinamentos, por isso que vale a pena. Porque quando a sua comunicação está uma comunicação eficiente, você vai ter mais resultados com ela, seja ali para você vender a sua aula, vender o seu produto, para você se comunicar com os alunos, ser um professor de destaque ou um profissional de destaque. Então, hoje é imprescindível que você se comunique bem, sobretudo aqui nas redes sociais. Eu queria propor um desafio, não sei se você vai topar. E eu deixei aqui algumas notícias, mas eu gostaria que a Marcela fizesse a apresentação de 2 notícias que a gente tem ali, e eu também vou fazer 2. Só que daí as notícias que eu fizer, você pode falar, professor, melhor aí, pode dar já algumas dicas, porque você vai falar certinho, mas eu que vou errar um pouquinho na ênfase. Agora, peraí que eu vou dar uma pausa que eu vou arrumar o cenário. Só um pouquinho, gente. Momento de transformação aqui, ó. Olha, professor, eu tô pensando em mudar o esquema, hein? Eu vou falando e você vai explicando. Vamos assim? Vamos assim. Vamos lá? Ok? Vamos tocar o barco, como você falou. Vamos ao vivo, vamos ver lá se dá certo. O barco, bora lá? Vai. Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Jornal da Física. Hoje nós vamos contar para vocês um pouquinho da história e da trajetória de Albert Einstein, que nasceu na Alemanha em 1879, né, professor Lucas? Exatamente. Einstein foi um dos maiores físicos conhecidos mundialmente e até hoje nós fazemos muitas referências ao Albert Einstein. Conta pra gente um pouquinho da história dele. Em 1896 ele ingressou no Instituto Federal de Tecnologia na Suíça, em Zurique, e aos 26 anos publicou uma teoria, que é a teoria da relatividade especial. O que é isso, professor? Bom, a teoria da relatividade especial está falando principalmente do tempo. Então você pode imaginar o seguinte: pense que você entrou em um foguete, você está viajando no espaço a uma velocidade altíssima, próxima da velocidade da luz.
que é de 300 milhões de metros por segundo. O que vai acontecer? Para esta pessoa, o tempo vai passar de maneira diferente do que o de uma pessoa aqui na Terra. Einstein usou até um exemplo chamado paradoxo dos gêmeos para explicar as suas teorias, onde ele dizia que nós temos um par de irmãos e um deles está viajando no espaço e o outro está aqui na Terra. Depois de um tempo, esse irmão que estava no espaço retornou à Terra e eles estavam com idades diferentes. Já imaginou isso, Marcela? Você vê só, e agora apesar, né, professor, das enormes contribuições dele para a física, ele foi reconhecido com o Prêmio Nobel no ano de 1921 e nem foi por essa teoria, né? Não foi pela teoria da relatividade, mas foi pela explicação do efeito fotoelétrico. Conta um pouquinho para a gente disso. No efeito fotoelétrico, nós incidimos luz sobre o metal. Então, num dos experimentos elaborados por Einstein, nós percebemos que o metal ele pode expelir elétrons, ou então a passagem de elétrons pode acontecer de um ponto até outro, gerando assim corrente elétrica. É como se você pudesse ligar uma lâmpada da sua casa sem ser pela tomada, apenas pela incidência de luz em algum metal nesse circuito. Muito legal. O professor, ele faleceu nos Estados Unidos, foi isso? Exatamente isso. Albert Einstein construiu uma grande história na física e até hoje nós estudamos as suas contribuições. E tem muitos estudos do que ele fez que ele nem mesmo chegou a ver esse resultado. Mas hoje a gente consegue comprovar por meio de experimentos em laboratório muito do que ele fez. Muito legal. Professor Lucas, obrigada por explicar para a gente tudo isso sobre Albert Einstein. Muito obrigada, viu, professor? Quando precisar, Marcela, é só chamar que eu venho correndo aqui. É isso mesmo, o Jornal da Física de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela sua companhia. Eu espero que você tenha gostado da explicação do professor Lucas Bueno sobre Albert Einstein. Até a próxima. Tchau. Então, gente, espero que vocês tenham gostado do nosso jornal. Foi tudo aqui preparado com orientação da Marcela. Eu já tinha uma ideia, mas ela já melhorou a minha ideia com as sugestões ali de organização. A gente ia fazer de um jeito, ela já mudou ali e ficou excelente como ela mostrou. E, inclusive, eu peguei ela de surpresa, que eu passei de última hora as informações do Albert Einstein, mas ela mostrou que jogo de cintura ela tem muito ali. Então, por isso que é essa grande jornalista, não é verdade, Marcela? E fica essa recomendação, né, Lucas? Esse jogo de cintura, como você disse, você tinha me passado há pouco as informações do Albert Einstein. Eu confesso que eu não tinha lido ali com detalhes. E serve para a gente saber a importância também do improviso, do jogo de cintura. E de que, se for preciso, você pode desviar o olhar, olha a anotação, busca o que você precisa e aí você toca o barco. O professor Lucas também saiu super bem do improviso. Acabei fazendo algumas perguntas, até de explicações das leis do Albert Einstein. Ó, professor, nota 10, viu? Muito bacana. Eu gostaria de agradecer a Marcela, que disponibilizou aí do seu tempo para fazer até uma consultoria. Não é só uma explicação sobre o que é comunicação e cultura hoje, mas também fez uma orientação para mim aqui. E eu achei excelente e recomendo que você procure a Marcela depois nas redes sociais para entrar em contato. Se você, como eu, precisa melhorar a comunicação, vá atrás dos profissionais que vão com certeza te ajudar muito. Marcela, muito obrigado. Suas considerações finais. Professor, eu que agradeço o convite, muito bacana esse bate-papo. Parabéns por inovar, parabéns por permitir, né, se permitir o novo. O mundo precisa de professores assim. E para o pessoal que está acompanhando, fica o convite de me acompanhar aí nas redes sociais. O Instagram é Marcela_Bordon. Lá eu dou várias dicas e consigo ajudar aí um número bom aí de pessoas. E olha, lembre-se sempre, seja você mesmo ali na comunicação. Aposte no improviso, mas mantenha a sua essência. É muito importante se comunicar. A gente já nasce se comunicando. A gente brinca, professor, com o bebê, já nasce ali chorando, se comunicando, não é mesmo? Então faz parte do ser humano essa comunicação. E ao longo da vida, muitas vezes a gente acaba perdendo esse feeling. Então, autoconfiança, né? Coloca fé, coloca amor naquilo que você vai fazer, que já deu tudo certo. Perfeito. Muito obrigado a todos que acompanharam até aqui. Nos sigam nas redes sociais e tchau!